Então, antes de eu começar falando desses distúrbios, né, isquemia absoluta, hiperemia passiva ou ativa, a gente tem que falar o que causa esses distúrbios, né? Então, a gente vai ter aqui a hipóxia, que é a diminuição de oxigênio na célula, no tecido ou nos órgãos, é uma diminuição, e a anóxia já é uma ausência total de oxigênio. O que pode causar isso são os fatores etiológicos, que são os agentes físicos, que pode ser variações atmosféricas, variações de temperatura, força mecânica, que é contusão, corte, fratura, os agentes químicos, que são os medicamentos, alterações genéticas, como a anemia falciforme, agentes biológicos, como mordida ou picada de animal, reações imunológicas, que é quando o nosso próprio sistema imunológico ataca ele mesmo, e distúrbios nutricionais relacionados com o alimento. Aí, devido a essa interrupção, essa diminuição de oxigênio, né, a anóxia ou a hipóxia, ocorre a isquemia. A isquemia é uma alteração na artéria, que ela não leva o sangue para o corpo, né, uma alteração no fluxo sanguíneo arterial. Ela não consegue ter essa troca sanguínea. Aí a gente pode ter a isquemia relativa, que ela vai ter um corte parcial, né, uma hipóxia, uma diminuição, não é uma total, é só uma obstrução de 70%. E a isquemia absoluta é um corte total de sangue, e ela pode ser observada em necrose coagulativa. Então, por exemplo, aqui em vermelho vai ser tal obstrução, a artéria não vai conseguir levar o sangue pro corpo. E em relação àqueles fatores etiológicos, se a célula não se adaptar ao estresse, ao aumento dessa demanda desses fatores, pode ocasionar a lesão celular. É reversível e irreversível. É irreversível é a morte celular. E dependendo da lesão que a célula for sofrer, ela pode se adaptar. Por exemplo, quando a gente está na academia, a gente pode ter uma hipertrofia ou a hipotrofia. A hipertrofia quando tem um aumento de células, a hipotrofia é a diminuição, ou hiperplasia, hipoplasia, essa adaptação. Ela pode ser reversível. E se ela não se adaptar, é a morte celular. E o que acontece, né, na questão da lesão reversível? Por conta dessa diminuição, né, da hipóxia, essa diminuição de oxigênio nas células, a primeira célula que vai sofrer é a mitocôndria. São as mitocôndrias que estão associadas com a respiração celular. Então, por conta dessa diminuição de energia, né, de ATP, vai danificar a fosforilação oxidativa. O que vai acontecer? Como a gente não vai estar mais tendo a respiração normal, né, natural do organismo, vai ser utilizada a glicólise. E a glicólise, ela aumenta uma produção muito grande de ácido lático. E o ácido lático diminui o pH celular. E aí, devido a essa diminuição de ATP e de pH, tem a liberação de muito sódio, porque ele vai danificar também a alteração da nossa bomba de sódio e potássio, e vai ter muita retenção de sódio. E aí vai entrar muita água dentro da célula, né, dentro do citoplasma, e esse processo é conhecido como a tumefação celular. A tumefação ela é como a primeira, entre aspas, aparição, assim, né, ela é uma pré-necrose. Então a tumefação ela é reversível. Depois disso, são características de morte celular, que aí a gente vai ter a picnose, que é o núcleo da célula, ele fica pequeno, aí vai ter a fragmentação do núcleo, que é a cariorrexe, e a cariolise, morte total do núcleo, né, a lise do núcleo. Então a tumefação ela é reversível, mas agora as características de morte celular, que são essas três, elas não são reversíveis, já é morte celular. Aí a gente vai ter a hiperemia, que ela é um aumento de fluxo sanguíneo arterial venoso no tecido.
A hiperemia ativa, ela é o aumento de fluxo sanguíneo arterial. Muitas vezes, por exemplo, quando a gente está praticando exercício, a gente necessita de maior irrigação nos músculos, a hiperemia ela pode ser considerada muito benéfica, porque ela vai aumentar o oxigênio e nutrientes, né, para a composição do mecanismo de defesa do organismo. Só que quando ela é patológica, ela é observada em processos inflamatórios na fase aguda. Na patológica, ela torna a área avermelhada, um aumento de volume e vasodilatação devido ao aumento de temperatura. Então dá para ver aqui na camada serosa do apêndice que ela está mais avermelhada. E aqui na parte central da imagem. A hiperemia passiva é quase a mesma coisa que a ativa. Porém, ela, ao invés de ser o aumento de fluxo sanguíneo arterial, é o aumento de fluxo sanguíneo venoso no tecido. Então é como se fosse essa imagem aqui, só que ao contrário, né? Aqui era a artéria e aqui a veia. A veia vai fazer voltar o sangue para o órgão. E aí, quando se trata do extravasamento de sangue no sistema cardiovascular, se chama hemorragia. A gente vai ter a hemorragia externa, que é quando o sangue sai do corpo, né? Uma hemorragia, ela se extravasa do organismo. Quando é interna, ela não sai do nosso corpo, ela fica interna, né? Urrexia, que é quando tem um corte na parede vascular, na parede celular. E a diapedese é quando não tem perda, né? A parede, ela não rasga. O sangue consegue sair mesmo assim, sem a parede rasgar. Aí aqui tem algumas nomenclaturas de hemorragia, né? Eu também não sei pronunciar de forma correta, mas enfim, quando se trata de um sangramento nasal, se chama epistaxe. Quando é um escarro, né? Quando é um catarro, quando a gente tosse, tem a presença de sangue. Quando nós vomitamos, é hematemese. Quando se trata de presença de sangue nas fezes, melena. Quando é hematura, é a presença de sangue na urina. Hematórax é a cavidade do tórax com a presença de sangue. Hematoma é a presença de sangue no interstício, como por exemplo o tecido conjuntivo, né, nos espaços da nossa pele, né. As petaquias é um exemplo de pequenos pontos de sangramento na pele. O hemapericárdio é o sangue na parede do revestimento do pericárdio, né? Ela não deve ter sangue lá dentro, mas acaba entrando sangue, né? Como se fosse a membrana do coração, né? E entra sangue lá dentro. E o sangue no peritônio, que é a fixação do intestino delgado, que segura o intestino e tem a presença de sangue nele. Agora falando um pouco de necroses, na necrose coagulativa, que eu falei que ela é presente na isquemia absoluta, ela torna, em forma microscópica, você não vê o núcleo da célula. Então aqui é uma lâmina de rim normal, você observa esses pontos roxinhos que são os núcleos, e na necrose coagulativa não tem mais o núcleo. Então, na necrose, ela torna a célula como se fosse um zumbi por um certo período, né? Porque ela preserva o contorno da célula, né? Ela preserva a arquitetura tecidual geral por um certo tempo. E o porquê que some o núcleo? Porque tem uma degeneração das proteínas. Como tem a degeneração de proteínas que formam as células, o núcleo acaba sumindo. Na necrose liquefativa, ela está relacionada com infecções bacterianas. Então, quando tem um acúmulo, né, tem lá o micróbio e as nossas células imunológicas elas vão se acumular lá e começar a digerir. E isso liquefaz o tecido e faz com que ele fique desse jeito, por exemplo, na imagem, né? O tecido fica amolecido, fica uma massa viscosa com coloração amarelada e fica um grande pus. A necrose caseosa, ela é principalmente em infecções tuberculosas. Ela é a combinação da necrose liquefativa com a coagulativa. Ela
A característica dela, ela é friável, o material mole, branco e acinzentado, como um queijo, um requeijão, um queijo. Então aqui é onde tem uma tonalidade mais eosinófila, né? Tá aqui mais roxa, onde tem a necrose caseosa, e aqui são os alvéolos livres, né? Onde está saudável. Aqui é tudo, ela fica mais granulosa, né? Ela tá completamente com a necrose caseosa.